Seriam os gestos do condutor um tipo de sinal de trânsito? E mais, será que o seu uso substitui a luz indicadora de direção? Então, é sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito, estou sempre aqui pela UniCFC trazendo conteúdos relevantes para você. Então acompanhe comigo para a gente conversar um pouco sobre o assunto dessa dúvida que é bem comum e que a gente vai encontrar respostas aí na legislação de trânsito. Então, será que os gestos de braços do condutor servem como sinalização? Então, a ideia é o seguinte, nós temos a possibilidade de utilização dos gestos de braço, daqui a pouco eu vou mostrar, mas já está aparecendo ali para você, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor, e é um tipo de sinal de trânsito que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é a nossa Lei 9.503, de 1997. Vale mencionar que os gestos do condutor já também estavam previstos na legislação anterior. Então não foi uma invenção do atual Código de Trânsito, tá? Nosso Código de Trânsito anterior, o regulamento do Código Nacional de Trânsito lá de 66, já previa também a sinalização. Tá? Então, o anexo 1, que é onde traz os conceitos e definições dos termos e das ideias que estão ali presentes no Código de Trânsito, nós temos os gestos de condutores como movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução de velocidade ou parada. Então veja que interessante. O próprio legislador reconhece a possibilidade de, por parte dos condutores, fazerem uso de um gesto de braço que possam orientar, indicar, mostrar qual a intenção, o que o condutor vai fazer. Isso é muito importante porque, em determinados momentos, esse tipo de sinal vai facilitar a compreensão, a visibilidade por parte dos outros condutores. Mas vamos caminhando aqui, vamos ingressando aqui. Será que então esses gestos eles podem substituir a luz indicadora de direção, né, a famosa seta, ou o pisca-pisca, aí conforme a região do país a gente chama popularmente de algum nome. Né? São as luzes indicadoras de direção, onde está vendo na imagem, está aí piscando. Então a gente sabe que quando vai fazer manobras de mudanças, mudanças laterais, deslocamentos laterais, nós vamos fazer sempre o uso dessa sinalização, desse tipo de sinal que é, né, a luz indicadora do veículo. Mas será que os gestos podem substituir? Então é sobre isso que a gente está conversando aqui, né? Então nós vamos encontrar lá no anexo 1 novamente o conceito de sinais de trânsito e vamos ver que os gestos estão presentes, né? Então são elementos da sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Então o gesto está ali presente, assim como lá no artigo 87, aí no corpo do nosso Código de Trânsito, lá no capítulo que trata sobre a sinalização, nós temos que sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Que nós temos também os gestos do agente, que não é o foco do nosso vídeo, mas aqui veja que está se fazendo referência novamente ao gesto do condutor. Então, quanto a isso é fato. Tá? O gesto do condutor é um sinal de trânsito regulamentado, sim. Tá? E aí a gente traz alguns exemplos que estão lá no capítulo 3, capítulo das normas de circulação e conduta. Nós vamos encontrar vários momentos em que ele é mencionado. Né? O próprio artigo 29, no inciso 11, quando vai tratar sobre a manobra de ultrapassagem, coloca que todo condutor, ao efetuar essa manobra, deve indicar com antecedência através da luz indicadora de direção do veículo ou por meio do gesto convencional de braço. Aí na linha C, retomar, após efetivar a manobra, retornando à faixa de origem, fazendo o gesto convencional de braço, né? Ou, claro, a luz indicador de direção. Veja que sempre aparecem os dois, né? O uso da luz indicador de direção e o gesto convencional de braço. Só que é um ou outro, né? Porque você tem ali essa conjunção, né? De ou ali, o ou. Então, tem um ou outro, né? Pode ser feito um ou pode ser feito outro. Então, essa possibilidade de alternar, né? De alternativa. Então, eu vou usar um ou outro. Não é que o uso dos dois devem acontecer. Se o condutor, ele ao realizar, por exemplo, a manobra de ultrapassagem, ele utiliza apenas a luz indicador de direção, ele está atendendo à legislação. Se ele usar apenas o gesto convencional de braço, ele também, da mesma forma, estará atendendo à legislação. E aí o artigo 35 vai nos trazer, reforçar mais ainda, já o que nós já conhecemos, que antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar o seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. E aí como é que ele vai fazer isso? Por meio da luz indicador de direção do seu veículo ou gesto convencional de braço, fazendo o gesto convencional de braço.
Então, aí que está a possibilidade de um ou outro. Então, não há qualquer óbice, qualquer impedimento, muito pelo contrário, o próprio legislador entende que pode se usar um ou outro. Então, se o condutor ele quiser efetuar uma conversão à esquerda, ele vai posicionar o braço, né, de forma horizontal para o lado esquerdo, e isso dispensaria então o uso da luz indicadora de direção. Não há qualquer problema quanto a isso, né? Eu vejo às vezes um pouco de resistência, já que não é muito convencional se fazer esse uso, já que nós temos o dispositivo de indicação de luzes aí no nosso veículo, né, que vai indicar essa mudança de posicionamento do veículo na via. Então, logo, realmente acaba sendo uma possibilidade a utilização. E aí nós temos lá no capítulo 15, que trata sobre as infrações de trânsito, o artigo 196, deixar de indicar com antecedência mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicador de direção do veículo. Agora inverteu, começou com o gesto primeiro, ou a luz, o início da marcha, a realização de manobra para parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Então está ali, inclusive, como infração natureza grave com penalidade de multa. Então, se o condutor não fizer uso do gesto convencional de braço ao dobrar, ou a reduzir a marcha, ao iniciar a marcha, ou ele não fizer o uso da luz indicadora, aí ele incorre na infração. Se ele fizer o uso de um ou de outro, não há infração de trânsito. E agora, onde é que estão regulamentados os gestos do condutor? Onde é que nós vamos encontrar isso na legislação? Já antecipo para você que isso não está no Código de Trânsito Brasileiro. Tudo que eu trouxe aqui já é tudo que aparece referente aos gestos. Então nós não temos os gestos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. E talvez você possa dizer, mas não tem o anexo 2? Na verdade, o anexo 2 do Código de Trânsito não existe mais. Inclusive, nós já fizemos um vídeo explicando o que aconteceu com o anexo 2. Vale a pena procurar aqui no canal, que você vai encontrar, é bem legal. Mas veja lá, onde é que estão hoje regulamentados? Porque se existe esse gesto, tem que estar escrito em algum lugar, para poder valer, né? Então o gesto que eu falei de colocar o braço para o lado esquerdo, tem que estar escrito em algum ato normativo. Se não está no Código de Trânsito, que é uma lei, tem que estar então em uma resolução, um ato normativo que regulamenta o Código de Trânsito. E está, né? Nós tivemos aí lá com a consolidação da resolução 973, ou seja, o CONTRAN fez um trabalho de revisão e consolidação de dezenas de resoluções que tratavam de sinalização viária e transformou em uma só, né, que é o regulamento de sinalização de trânsito, que é a resolução 973, e aí seus manuais, que são seus anexos, tá? Então vale a pena conferir lá para você sempre estar por dentro dos sinais de trânsito. E nesse interim, a resolução 160, que era o que trazia o anexo 2, trazia lá o aspecto, né? Trazia lá os gestos do condutor. E essa resolução ela foi revogada, né? Como saiu a nova resolução 973, compilando, consolidando tudo isso, foi revogado aí dezenas de resoluções. E uma delas foi também a resolução que trazia os gestos. Mas antes que a gente possa dizer que não está então mais regulamentado, então os gestos não valem nada, nós vamos considerar, e o próprio CONTRAN assim o faz, considera regulamentado através do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a Resolução 985 de 2022 e que entrou em vigor em 2023. Ela manteve exatamente os mesmos gestos que já eram conhecidos, que já existia desde a lei anterior ao Código de Trânsito, então não houve qualquer mudança em relação aos gestos do condutor, né? Nada de diferente, que provavelmente você já ouviu falar, que você já conhece. Então, ao dobrar à esquerda, o deslocamento do braço de forma horizontal para a esquerda, se vai dobrar à direita com o braço erguido para cima, meio posicionado um pouco mais à direita, vai diminuir a marcha ou parar o movimento de forma vertical com o braço na horizontal, né? Movimentos de para cima e para baixo ali. Então, isso hoje vai estar lá nas fichas de fiscalização. As fichas de fiscalização que trazem as regras para a atuação dos agentes de trânsito, para a atuação dos órgãos em relação às infrações, lá nós vamos encontrar, né, no artigo 96, que é o que a gente viu, que é a infração relacionada ao não uso, você vai encontrar esse quadro que nós estamos vendo agora, né? Vou voltar aqui para mostrar de novo, você vai encontrar lá. Então a gente pode dizer que os gestos convencionais do condutor, gestos de sinal de trânsito do condutor, eles estão regulamentados no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Não estão no Código de Trânsito, nem possuem resolução específica. A gente vai encontrar lá nas fichas. E como está lá previsto nas fichas, tem valor porque é um documento, nas fichas de fiscalização, que compõe o Manual Brasileiro,
que é uma resolução do CONTRAN. E você deve saber muito bem que o Conselho Nacional de Trânsito tem o poder regulamentador, e tem a competência regulamentadora do Código de Trânsito, então através das resoluções para fazer isso. Inclusive a própria sinalização de trânsito está prevista como uma das competências desse órgão, certo? Então, aqui o que você vai ter? Né? Teve uma visão em relação a como que isso está colocado na legislação de trânsito e assim você fica sabendo que não houve mudança significativa. Houve mudança em termos normativos, não tem mais a 160, a resolução 160, não tem ali mais o anexo 2, você tem ali o manual de sinalização que não tem, né, nenhum dos seus anexos não vai falar sobre isso, mas a gente vai lá no manual de fiscalização e aí nós vamos encontrar os gestos do condutor e eles são válidos, tá? Ninguém pode ser autuado. Agora, veja uma situação interessante para nós fechar o vídeo aqui com uma curiosidade. Imagine que um condutor ele vai efetuar uma conversão à esquerda, ele usa o braço em substitutivo à luz indicador de direção. Tudo bem, nós já acabamos de ver que pode. Mas, por algum motivo, ele é abordado por um agente fiscalizador que observou esse ato e ele verifica que o pisca, a luz indicador de direção, está queimado. Né? Essa luz está queimada, não está funcionando. Então, nesse caso, o proprietário do veículo vai ser autuado por ter um veículo ali com defeito no sistema de iluminação e não vai ser o condutor por não ter utilizado a luz indicador, não ter utilizado o pisca, porque ele usou o braço. Então, em relação à conversão, ele realizou. Mas há um defeito. Isso é para quê? Né? Para evitar que as pessoas fiquem andando com essa luz queimada e utilizando apenas o braço, achando que pode ficar com a luz queimada. Não pode, né? Uma luz é um equipamento obrigatório, está lá na resolução 993, então tem que estar ali funcional, mesmo que, porventura, o condutor não utilize. Agora, é recomendável o uso do braço como complemento do pisca. Né? Então você, como recomendação, utilize a luz indicador de direção, o pisca, a seta, acione ela igual e vai utilizar o braço como uma forma de complementar. Nesse sentido, fica a caráter de recomendação. Veja que para a lei, tanto faz um ou outro, mas em termos de cuidados, sempre é interessante não abrir mão da luz indicador de direção e usar o braço como complemento em algumas situações, especialmente de redução de velocidade, e é bastante útil. E às vezes, claro, você não vai usar o braço, vai usar só o pisca, também não tem problema nenhum, certo? Comenta aqui se você sabia disso, se ficou com alguma dúvida também, o espaço dos comentários está aberto para você. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho aqui na UniCFC e eu convido você a acompanhar outros vídeos, tem muito conteúdo legal aqui, certo? Eu me chamo Eduardo Cadori e vejo você no próximo vídeo. Até mais!